Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui estudos da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos fazendo o estudo do capítulo 14. E aí, antes da gente dar início aqui aos nossos estudos, vou pedir para a irmã Rosângela fazer uma oração para a gente estar dando início aqui. Irmã. Amém, amém. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a todos. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Jesus, primeiramente, o dia de hoje, a noite dormida. Obrigada, Senhor, pela proteção. Peço ao Senhor que o Senhor abençoe, meu Deus, o irmão Marcelino, abençoe, Senhor Edgar, que vai falar sobre a tua palavra, Senhor, e que o Senhor abra os nossos ouvidos para que ouçamos, Senhor, e aprendemos tudo aquilo que o Senhor for nos dizer, Senhor, hoje. Abençoa, Senhor, esta oração, esse grupo de oração. Abençoa, Senhor, a nossa EBD. Abençoa, Jesus, nosso culto de hoje à noite. Todos aqueles que irão, Senhor, o Senhor abençoa. Os que também não puderem ir. Que o Senhor possa estar abençoando em nome de Jesus. Abençoa a tua palavra. Eu quero agradecer, Jesus, por esse aprendizado, meu Deus, esse momento com o Senhor, Jesus. Obrigada, obrigada, Jesus. É minha oração deste dia, eu agradeço. Amém, Jesus. Amém? Amém, amém. Obrigado, irmã. Então, nós vamos dar continuidade aqui. Nós estamos lendo o capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Ela aqui na nossa estante. Né? E lembrando aqui, fazendo uma breve, né, recapitulação aqui, que esse conjunto, né, o capítulo 12, 13 e 14, ele está tratando dos dons espirituais, né, dos problemas que estão tendo lá na igreja de Corintos, sobre essa questão dos dons espirituais. Então, a gente já leu, estudou o 12, o 13, agora nós estamos no 14, né? No capítulo 12, né, a gente estudou aqui, Paulo está explicando o que são os dons espirituais, né? Ele fala o que é, ele deu uma lista de dons, a gente aprendeu. Ele diz que os dons são individuais, né? São diferentes, mas também depois ele ensina qual que é a importância de usá-lo em conjunto, no todo. E ele deu o exemplo de um corpo humano, né? Que as pessoas, né? Ele fez uma análise com o corpo, os membros do corpo, né? E para isso, ele também fala que os membros, eles trabalham em prol do corpo. Então, ele usou esse exemplo de um corpo, né? Para mostrar que todos nós temos dons espirituais, somos diferentes, mas que o importante é o conjunto, e que tem que trabalhar para o bem do conjunto. E aí, ele diz que o foco é o próximo, né? O importante é você focar no próximo, para que haja um fim proveitoso. E Paulo também nos ensinou aí dentro dessa questão dos dons, porque são diferentes, que não pode nem haver aquele sentimento de inferioridade, né? Ah, eu sou um dedinho, então sou inferior a um olho que tudo vê, por exemplo. Não podemos ter esse complexo de inferioridade. Ah, eu queria ser isso, queria ser aquilo, né? Não, e nem também o de superioridade. Ah, eu sou o coração aqui, eu sou o cérebro, né? Não precisamos ali do dedinho, não precisamos do não sei o quê. Então, ele explicou esses dois extremos que não pode haver e disse que a importância de cada membro é igual para o conjunto. Todos são necessários que hajam para o bom funcionamento do todo. Então, ele explicou tudo isso no capítulo 12. E aí, no capítulo 13, ele veio falar sobre o amor, né? Lembra que ele, que nem o Edgar falou, né? Um sanduíche. No capítulo 12, ele está falando dos dons espirituais, que é uma metade do pão, depois vem falar sobre o amor, que é o recheio, e agora nós estamos no capítulo 14, que vamos complementar o estudo sobre os dons espirituais. E esse recheio aí, que é o amor, né, que a gente está falando, Paulo vem focar que é o mais importante de tudo é ter amor, né? Então, e nesse capítulo 13, a gente aprendeu o que é o amor,
o que não é o amor e o que faz o amor. E Paulo vem dizer para a gente que sem amor não tem muito sentido. Né? Ele fala, sem amor nada serei, sem amor não há proveito, não adianta nada. E aí, quando ele está explicando o que não é o amor, ele deixa muitas dicas muito claras para as igrejas. Dos problemas, né, que a gente tem, e ele fala, isso daqui não é amor. Ele está falando, olha, se está acontecendo isso, é porque não está tendo amor. A ausência do amor está prejudicando. Né? E se tem amor, não vai ter esse problema, não vai ter aquele, se realmente tem o amor. Então, ele deixa isso claro, ele vem mostrar que o amor, ele é o remédio para muitos e muitos males que foi descrito aqui no capítulo 13, né? Isso ficou bem claro para a gente. E aí, no capítulo 14, a gente começou aqui o capítulo 14, né, do domingo passado. O que a gente viu aqui no capítulo 14? A gente viu que são 3 blocos aqui, né, do capítulo 14, é um capítulo extenso, porque tem 40 versos, né? Do versículo 1 até o 19, que a gente conversou no domingo passado, ele fala sobre o dom de profecia ser superior ao dom de línguas, né? Então, Paulo, nesse capítulo 14, ele cita basicamente dois dons espirituais, o da profecia e o de línguas. Ele se concentra nesses dois, para dar o exemplo dele, para falar sobre isso. Então, ele falou nesse primeiro bloco por que ele acha que um é superior ao outro, né? Só vamos recapitular rapidamente o que a gente viu. E depois ele vem falar também da importância disso em face aos visitantes da igreja, em face às outras pessoas que estão nos observando. E também não só dos visitantes, mas também os outros membros da igreja. A gente vai ver isso no segundo bloco, que a gente vai ver hoje. E depois, no terceiro bloco, ele fala sobre a necessidade de ordem no culto. Por quê? Conforme a gente já falou aqui, havia um problema assim sério lá na igreja de Corinto sobre essa questão da desordem nos cultos, né? A gente viu isso. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, né? E aqui, o que a gente viu? A gente viu nesse primeiro bloco aqui, até o versículo 19, por que ele está falando que o dom da profecia é superior ao dom de línguas? A gente viu no domingo passado. Então, por quê? Porque o dom de profecia, ele fala aos outros. Ele vem ratificar o propósito do culto, que é edificar, exortar e consolar o próximo, né? Então, ele vem de acordo com o propósito mesmo do culto, que é o próximo, a edificação, é a exortação, é a consolação do próximo. Então, na igreja, o mais importante é isso que ele está falando, porque na igreja, quando você está no culto, esse é o foco. Então, ele fala que esse dom da profecia, ele vai edificar a igreja. E ele explicou que o dom de línguas vai edificar a si mesmo. Então, e ele deu uns detalhes importantes aqui, que é bom a gente relembrar, porque para frente a gente vai usar, é que ele fala que o dom de língua, você fala a Deus, e você edifica a si mesmo. E ele também fala aqui que não que ninguém entende, né? Por quê? Porque está dizendo aqui que o Espírito fala em mistérios. É importante a gente entender isso para entender por que ele está falando que no culto é mais importante um do que o outro. Porque o que estava acontecendo lá em Corinto, a gente já falou, a gente estamos tendo problemas lá de ordem lá no culto, nós vamos exemplificar isso mais durante aqui o decorrer do nosso estudo. Então, a gente viu isso daí, e aí a gente viu o quê? Que ele deu 3 exemplos também de instrumentos inanimados que ele fala, né? Ele deu o exemplo da flauta, ele deu o exemplo da trombeta, né? Ele fala assim que se você está fazendo um som, né? E você não está fazendo o som direito, e não vai ter um entendimento de que música é.
A mesma coisa ele falou de linguagem. Se eu falar com vocês em outra linguagem, a gente viu aqui, você não está entendendo o que eu falo, se a gente for conversar e eu conversar em outra língua, a gente vai ser estrangeiro para o outro, né? A gente não vai ter um entendimento. Então, é baseado nisso que ele está falando, que para o culto ou para a edificação da igreja, esse dom específico, que é o único que é para si próprio, os demais, os dons são todos para a edificação da igreja e dos irmãos. Então, é por isso que ele está fazendo essas explicações para a gente entender porque um é mais importante que o outro. E aí, lá no final, por exemplo, ele fala, olha, quando ele fala de linguagens, lá no finalzinho está falando assim, no versículo 10, que há muito tipo de vozes no mundo, né? E nenhum sem sentido. Quer dizer, existe vários tipos de linguagem, tem inglês, português, né? Tudo tem sentido. Existe vários tipos de sinais que têm sentido. Mas se você não entender o sentido, se você não entender o significado, aí sim ele está falando, então serei estrangeiro um por o outro. Quer dizer, se existe um significado, mas eu desconheço, então não está tendo proveito. É nesse sentido que ele fala. Então, por isso, ó, ainda no primeiro bloco, que a gente falou no domingo passado, ele fala, então vamos procurar progredir nos dons espirituais, amadurecer no dom, para a edificação da igreja. É nesse sentido. E aí, ele começa a entrar na questão do culto racional, ainda no final desse bloquinho, quando ele fala de orar com a mente e com o espírito, cantar com a mente e cantar com o espírito. O que ele fala aqui? Ele fala que mente e espírito têm que estar conectado. A gente viu isso no finalzinho do domingo passado. A conexão entre mente e espírito. Quer dizer, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Resumindo, é mais ou menos isso. Não adianta eu ficar cantando um louvor e não entender o que eu estou falando. Ou estou cantando uma música em inglês e não estou entendendo, não está adiantando. Então, ele fala que o nosso espírito, o espírito do homem aqui no caso, né? Nós somos corpo, mente e espírito. Nossa mente e o nosso espírito tem que estar conectado. Quer dizer, a gente precisa estar assim, entendendo o que está falando. Então, ele fala que quem ora em língua está orando de fato em espírito, sim, mas a minha mente fica infrutífera. Então, eu tenho o que fazer? Eu tenho que orar com o espírito e com a mente, tem que estar conectado. Então, é isso que o Paulo falou. E no finalzinho, ele diz o seguinte, que ele prefere falar na igreja palavras de entendimento, porque vai servir para instruir os outros, do que falar as palavras em outra língua. Aqui ele fala, ó, na igreja. Então, na igreja, ele prefere falar, para instruir os outros, falar palavras de entendimento. Então, se na igreja, para instruir os outros, ele prefere ir por esse caminho, no sentido da profecia. Por quê? Porque se ele falar em outra língua, ele está fazendo só para ele mesmo. A edificação é dele. Então, é nesse sentido que ele fala que a preferência na igreja, né, para ele, é o dom da profecia, porque há o entendimento na hora de passar, de instruir o próximo. E aqui, quando a gente vai iniciar o que a gente vai falar hoje, que é o próximo bloco, eu já queria emendar com o juízo. A gente terminou isso no domingo passado. Aquele entendimento do que está se falando, para que haja instrução para o próximo, então nós temos que ter juízo. E nós vamos ver e vamos falar sobre o juízo hoje também para completar isso. O juízo que a gente fala assim é saber, é validar, é entender, é checar se o que está sendo feito está correto. Né? É nesse sentido, a gente tem que sim avaliar, julgar se o que está acontecendo está correto ou não. Nesse sentido, então, que Paulo fala. E aí, então, nesse bloco que nós vamos ler hoje, ele vai falar da importância de tudo isso frente aos membros da igreja e dos visitantes, tá bom? Então, nós vamos ler esse capítulo. Essa introdução foi necessária, por quê? Porque todos os 3 capítulos é um conjunto, é um contexto. A gente não pode ler algumas coisas focadas sem entender o contexto. Edgar, quer falar alguma coisa antes da gente ler aqui o objeto de hoje? Eu ia comentar só que está passando uma ambulância aqui do lado, dentro do quarto. Uhum.
Tá quase aqui. Tá Não, passando, tudo tá indo bem. embora. A ideia também de que os que estão participando, né? A gente tem aí né, os irmãos que estão participando. A gente até, quando a gente conversa sobre a escola bíblica, o legal seria que é, no decorrer da escola, e mesmo sobre o que a gente já falou agora, né? Os irmãos tiverem algum comentário, alguma observação, isso enriquece, isso é legal para a gente ter uma ideia de como, não só como está o entendimento, mas o como a gente está, como a gente está vivendo na igreja, né, hoje, né? Nós aqui estamos participando, a gente quando comenta, isso enriquece, porque são experiências pessoais, né? E que vem a constatar aquilo que realmente a palavra está sendo, né, aplicada no meio, ou ou na igreja, ou no dia a dia, isso é legal. Então, aquele que tiver algum comentário, uma paradinha, já ouve, a gente já comenta sobre isso, isso é bem legal. Então, para que não fique uma coisa assim, né, que a gente só vá repetindo, vá lendo e vá seguindo uma regra, e aí a gente vai quebrando cada. Mas pode interromper, né, Marcelino? Levantou a mão aqui, a gente já Sim. comenta e já fala, e isso dá um pouquinho, talvez, de dinamismo, e é legal, né, para a gente comentar. Sim, mesmo porque, né, gente, a gente já insistiu. Às vezes a gente demora nos estudos aqui, por quê? Porque a gente não simplesmente lê e dá uma conversada e só isso, não. A gente vê que a gente traz testemunhos, a gente coloca situações, pessoas ficam às vezes levantando situações que ilustram essas questões. A gente também vê aplicação nisso para o nosso dia a dia, né? A gente não só traz o contexto da época, como também a gente traz o contexto bíblico, mas a gente também traz nosso dia a dia para o aprendizado. Então, Sim, realmente, é muito importante para a gente, né, entender o que isso pode melhorar para a nossa igreja, o que a gente pode estar fazendo errado, e muitas vezes a ilustração trazida, ela clareia muito as ideias, né? Até sim, hein, a Marcelino? ideia do sanduíche, por exemplo, foi Você boa. levando em conta que você levando em conta, não é muito saudável, mas é uma ilustração boa, né? É, Você levando em conta que a palavra de Deus é uma palavra viva, né? E ela está a cada dia sendo aplicada como se tivesse sido redigida ontem, né? Então você tem você não tem a conexão, não é? Ela é atemporal. Então aquilo que Paulo está falando lá, a gente tem vivido na igreja, eu tenho vivido em casa, a gente tem acompanhado, né, o dia a dia, e isso tem sido importante, né? E tenho certeza que os irmãos também têm vivido algumas coisas, né? Algumas dificuldades ao se deparar com a questão das línguas, a questão dos dons, né? Profecias e tal. Isso tudo no dia a dia, eu pelo menos tenho algumas experiências sobre isso, né? Eu comentei algumas e tenho várias, mas seria legal que aqueles que tiverem alguma experiência em relação ao texto que a gente está lendo, falem com a gente, porque isso é enriquecedor, né? Isso é sim, legal. e também seria interessante, né? Eu insisto nisso, fazer uma leitura prévia, porque às vezes já pode trazer aí alguma questão, né? A gente trazer alguma questão para a gente debater. Aí, muitas vezes tem alguns trechos que trazem dúvidas, né? A Elzinha outro dia trouxe aí uma questão muito boa, porque era uma coisa não só dela, mas a igreja costuma ter esse tipo de, de necessidade de entendimento de alguns trechos, isso foi bacana. Então, esse bloquinho de hoje, que a gente vai ler, também ele traz duas coisas muito importantes para a gente conversar hoje, tá bom? Vamos ler do 20 ao 25. Esse bloquinho aqui, ele vai falar sobre os dons em face aos visitantes da igreja. Uma coisa relevante e importante para a gente ficar atento, tá bom? Então vamos do 20 ao 25. 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos.
Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir ao mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e estar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se em face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Amém? Bom, esse pedaço aqui, eu queria primeiro encerrar aquela questão do juízo, no versículo 20, que ele é ligado muito ao final do bloco anterior, né? Lembra que a gente falou que o Paulo vem dar um ênfase para o entendimento do que está sendo falado no culto, né? Para o juízo, né? Que é o que ele está falando aqui, para poder instruir o próximo. Então ele fala, você tem que ter entendimento para poder instruir e ter juízo. No caso aqui ele fala, então a gente não pode ser menino no juízo. Juízo que no caso é análise, é a validação. A gente saber se o que está sendo... A gente precisa ser maduro, é isso que ele fala. A gente precisa ser maduro para avaliar se o que está sendo trazido ali está correto ou não, né? Inclusive, aqui nesse... Né, Paulo, lá na igreja de Bereia, ele até elogiava aquela igreja, porque quando ele ia pregar lá, os entendidos lá o que ele estava falando, e ele falava que isso é bom, temos que sim ter essa maturidade para saber. Aí ele fala, na malícia, ser de criança, que quer dizer o seguinte, a malícia você não precisa se desenvolver em ser malicioso, né, dar jeitinho, nem nada, não investe nisso. Isso aqui, sim, você não precisa ser doutorado em malícia, não, porque não é o foco, não é esse, mas no juízo, você precisa ser homem amadurecido para poder validar isso. Então, senão vai acontecer igual, né, aconteceu no nosso culto, né, alguém vai estar cantando lá, secular, vai estar cantando em inglês, aí vai ter alguém falando, glória a Deus, né? Por quê? Porque faltou um entendimento, né? Então, vamos ter sim que entender, né? E aí alguém com sabedoria foi lá e, né, deu aquela arrumada, passou o pano, né? Fez, né, deu uma ajeitada na situação. Então, quando a gente está lá no nosso culto, Paulo, quando ele fala sobre essa questão do entendimento do culto racional, ele quer dizer isso. A gente precisa, sim, estar atento, a gente precisa saber do que está falando, a gente tem que saber o que está sendo trazido para a nossa igreja, a gente precisa ser maduro no juízo. Então, nesse juízo, não é julgar não é o julgamento que a gente fala, não é para julgar o irmão, não é isso, é validar aquelas coisas que a gente vai estar trazendo. Eu quero também ressaltar que quando Paulo selecionou aqui o dom da profecia para comparar com de línguas, profecia aqui é naquela questão mais ampla. A gente já falou, mas é bom a gente ressaltar. Não é aquele dom de profeta que nem antigamente, que traz uma revelação de Deus que vai pular na palavra, mesmo porque não existe mais isso, né? Não tem mais revelação para colocar a palavra única, já é fechada, não temos que acrescentar mais nada, nem tirar nada. Temos que ser fiéis à palavra, né? Aqui o dom de profecia é uma coisa genérica, que é você transmitir a palavra, que é você quando você vai levar Deus para as pessoas, né? Quando você está falando de Deus para as pessoas, quando você está ensinando, quando você está explanando, quando você está trazendo, você está orando. Então, quando você está trazendo a palavra de Deus para as pessoas, a gente precisa estar maduro, a gente precisa ser fiel à palavra. A gente tem que saber o que está dizendo, a gente tem que estar preparado para fazer essa instrução. A gente tem que estar amadurecido, ele fala, porque a gente vai instruir, a gente vai exortar o próximo, a gente vai consolar o próximo, a gente vai edificar o próximo. Então, cuidado com na hora da gente transmitir a palavra de Deus para o outro, nós temos que ser maduros, né? Então, estou só finalizando aqui essa questão do foco de Paulo, para a gente entrar aqui
nessa questão do sinal para os visitantes da igreja. O pastor Vani ergueu a mão. É isso, Vani? Isso. Eu só queria fazer um complemento aí. A gente tem que ter um culto racional, né? A gente tem que saber o que a gente está fazendo, mas é uma linha bem tênue, porque ao mesmo tempo que o culto tem que ser racional, vamos dizer assim, você não pode podar o Espírito Santo. Você não pode não aceitar aquilo que o Espírito Santo está colocando, que às vezes, como você falou, né, que ele falava que estava, de repente, o falar em línguas pode escandalizar alguma pessoa que não é cristão, que não tem o entendimento. E tantas outras coisas, né, podem escandalizar. Só que a gente não pode ser tão racional a ponto de impedir o agir do Espírito Santo. Porque muitas vezes você pode estar ali, você está pregando, você está trazendo as palavras, como você também prega, Marcelino. Sim. E às vezes o Espírito Santo te incomoda de você falar alguma coisa. E às vezes você vai para um caminho que não foi aquele que você estudou, não foi aquilo que você tinha preparado. Mas o Espírito Santo te leva a fazer aquilo. Então, você tem que deixar ser usado pelo Espírito Santo. Então, eu acho assim, a gente tem que ter os cuidados, é lógico, para que não escandalize. Mas a gente tem que ter o cuidado de não podar o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo agir. Se tiver que falar em línguas, vai falar em línguas. Se tiver que profetizar, vai profetizar. Se tiver que expulsar um demônio na hora do culto, vai expulsar. Então, assim, a gente tem que ter a racionalidade para não ter a desordem, não ter a bagunça, não escandalizar. Tem que ter, vamos dizer assim, as regras, né? Mas a gente não pode podar o Espírito Santo. A gente não pode falar, não, o Espírito Santo está falando, mas se eu falar isso aqui, tal pessoa não vai gostar. Sim. Não, se eu falar isso, pode incomodar fulano. Não, eu acho assim, por isso que é importante o estudo e você estar conectado a Deus. Porque a hora que o Espírito Santo te incomodar, o Espírito Santo falar alguma coisa, você vai saber, não, isso aqui é do Espírito Santo. Eu vou falar porque eu tenho certeza que é Deus falando, e se Deus está mandando falar, é porque alguém precisa ouvir. Se Deus está mandando fazer isso, é Deus que está mandando, não sou eu. Então a gente tem que ter também essa liberdade, e é lógico, você falou, a sabedoria no momento certo de falar, de agir, de tudo isso, sem podar o agir do Espírito Santo nos momentos de culto. Certo. Então, isso, Vani, muito importante isso que você está falando, e eu até vou reforçar essa questão, porque é o seguinte, tem uma questão que a gente precisa também entender do que estava acontecendo lá na época, para a gente entender e não ficar, de repente, podando o Espírito Santo. Por quê? Porque lá naquela época, né, estava tendo uma desordem e estava a gente analisando, a gente vai falar mais, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre a desordem da Igreja de Corinto, tá? Então, o que estava acontecendo também? Muitas religiões pagãs tinham formas de cultos que eram uma bagunça, era uma desordem, e ali, naquela época, o que estava acontecendo também, em muitos cultos e seitas, as pessoas entravam em transe e ficavam falando em transe, não sabiam o que estava falando, e muitas coisas da época estavam entrando nas igrejas, na igreja, e aí, quando Paulo vem colocar isso daqui, do culto racional, né, ele vem colocar sobre essa questão que hoje em dia quase não tem na nossa igreja, tá? Na igreja atual. Mas na época ainda tinha aquela mistura de cultos, de cultuação, de formas, que também estava trazendo problemas dentro da igreja, por isso que ele falava isso. Agora, a gente vai ver aqui no próximo bloco também, e é importante a gente saber que a questão da necessidade de ordem, ela não deve impedir que a gente vá ter a gente vai ser fervoroso no nosso louvor, que a gente vai ter alegria na adoração, que a gente vai ter o regozijo, porque nós celebramos, sim, com entusiasmo ao nosso Deus. Nós celebramos nosso Deus, sim, né? A gente está sujeito ao Espírito Santo, sim, né? Então, isso vai acontecer e deve acontecer. Né? O que não pode acontecer é aquela desordem que a gente vai falar mais para frente, que às vezes tem pessoas que não sabem o que está fazendo e está trazendo um pouco de confusão. Hoje em dia é muito difícil. É muito difícil, por exemplo, alguém está pregando e o pessoal da plateia ficar conversando, debatendo, e ficar questionando e ficar falando. Isso hoje em dia não existe, mas na época existia, né? Então,
quando hoje em dia o pastor está falando, as pessoas estão prestando atenção, ou elas estão levantando e falando, não, pastor, o senhor falou isso, mas e aquilo? Mas aqui, durante a pregação acontece, a gente não vê isso, a gente não presencia mais coisas que aconteciam antigamente. Então, a gente tem sim que ficar preocupado. Inclusive, tem um pastor que deu um exemplo que ele estava lá na igreja, o pastor ele é responsável, né? Existem autoridades da igreja que são autoridades apostólicas que têm que garantir muitas coisas na igreja. Então, se chegar qualquer um e quiser pregar, não vai. Vamos ver primeiro de onde você veio, sobre o que você vai falar. Existe um cuidado, a gente vai ver isso também no próximo bloquinho. Então, todos esses cuidados, que hoje já existem bem mais facilmente, na época existia uma certa desordem, né? Então, quando a gente está lendo isso aqui, a gente precisa entender isso, senão a gente vai ficar pensando, né? Daqui a pouco a gente vai ler aqui que mulher não pode falar na igreja. Não, calma, a gente precisa entender o contexto para entender por que está escrito e qual é o correto, né? Então, realmente, é muito importante a gente ter esses debates aqui, essa conversa, né? Alguém levantou a mão aí, o pastor Vanderlei? Fala, pastor. Eu levantei a mãozinha eletrônica aqui. Acho que o Edgar levantou primeiro. Pode falar, pastor, pode falar. Sobre o que estava acontecendo lá na Coríntios, e aconteceu também em várias igrejas, mas no passado, né? Naquele momento foi o mover do Espírito Santo, o momento pentecostal, que às vezes o pastor estava pregando e várias pessoas já sentiam a graça de Deus e começavam a falar língua estranha e quase não parava. E o pastor que estava pregando, ele era obrigado a parar, né, porque não dá para continuar a mensagem, a igreja toda. Então, o que acontecia também lá em Coríntios, né? Aí que Paulo orientou, olha, língua estranha edifica a si mesmo, se não tiver intérprete. Então, ela fala assim. Então, agora você imagina a responsabilidade do pastor que está pregando. Quando uma pessoa levanta, eu estou pregando um exemplo, né? Alguém levanta para falar em mensagem profética e alguém pode interpretar, então eu tenho que ter o discernimento para ver se é a hora também de falar. Ah, mas é a hora do Espírito Santo, irmão. Você pode reter o Espírito Santo e na hora que o Senhor falar, agora, pode falar. Então, havia muita confusão, muita bagunça, até eu participei de muitos cultos assim que, às vezes, eu estava pregando, a igreja toda começava a se levantava, um começava a profetizar, e eu quase não terminei a mensagem, né? Então, ao mesmo tempo, tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, porque se você fala alguma coisa ou manda a pessoa ficar quieta, um jeitinho bem peculiar, né? Então, é perigoso que está vendo? Olha aí, está impedindo a obra do Senhor. Então, se imagina a responsabilidade do pastor. Porque quem está dirigindo o culto através do Espírito Santo é o pastor. Existem, logicamente, casos, lógico, que naquele momento que o pastor está pregando, existe que alguém pode começar a falar língua estranha e interpretação também. Que se for só língua estranha, edifica a si mesmo para a pessoa, baixo, né, para não atrapalhar. Porque eu estou sendo edificado. Mas se tiver intérprete, é diferente. E também existe o cuidado do pastor, que já aconteceu, casos assim, não um caso, vários casos, que o pastor estava pregando, alguém se levantou, começou a falar em línguas e começou a apontar defeito de pecado. Olha a confusão. Aí o pastor, né, fiquei até meio assim, o que eu vou fazer? Aí eu, bem no ouvido da pessoa, orei por ela também. Aí a igreja ficou, mas quem será que está em pecado? Olha só a confusão que pode. Então, o pastor que está pregando realmente tem que ter sabedoria do Espírito Santo de Deus para saber se continua aquela palavra profética, né? Ou línguas estranhas, ou não. Então, quando se fala sobre o Espírito Santo, tem que ter um cuidado muito grande, porque há pessoas que pensam o quê? Não, o Espírito Santo está falando. Por isso que tem que ter um momento na igreja
um momento de toda a igreja orar e pedir que o Senhor manifeste nesse momento, né? E Deus pode manifestar. Então, a igreja é formada o quê? De oração, louvor e pregação. Né? Pregação. Não querendo dizer que não existem casos que você está pregando, Deus pode levantar uma pessoa lá, né, para falar alguma coisa, sei lá, pode existir. Mas o pastor tem que ter muito discernimento, muito discernimento. Como eu já comentei aqui uma vez, que pessoas que não estavam sendo usadas totalmente pelo inimigo e falou coisas que não devia falar, e a igreja, amém, amém. Então, aí o pastor tem que ter sabedoria, discernimento é fundamental. Para você ver, ó, Deus falando. Deus, e quando fala racional, então Deus usa. Então, opa, agora, mas Deus está falando comigo, eu vou entregar a profecia agora. Tem que tomar um pouco de cuidado. Existe caso que a pessoa entrega a profecia de Deus e é naquele momento, até no momento da pregação. Existe caso, lógico. Mas o pastor tem que ter muito cuidado, discernimento. Por isso, quando você vai no púlpito, a responsabilidade de pregar é muito grande. Ele tem que estar... A gente... Amém. Esse dom de profecia que ele falava, Edgar, esse dom de profecia que Paulo fala que todos podem profetizar. Assim, você entregar a palavra, quando você vai orar para alguém, você vai falar com alguém, você vai falar para alguém. Seja, não só na hora da pregação, não é só isso. Esse dom de profecia, que é o dom da palavra, é o dom de você passar as escrituras para outras pessoas, pode ser a qualquer momento e todos podem fazer. Paulo está pedindo que isso seja feito corretamente e a gente precisa estar amadurecido para fazer isso, para que a gente não entre nesse... Porque a gente tem aí no momento da palavra, pregar, reverência de Deus, né? Então, os profetas, no momento em que estão ouvindo a palavra de Deus, por reverência e controle próprio, porque eles têm, né, o domínio próprio no momento de falar, agora é o momento de ouvir a palavra. E o pregador está explanando, está falando da palavra de Deus, está lendo a palavra de Deus, e de repente ele vai e interrompe com cantos espirituais e falando em línguas e profetizando no momento em que o pastor está pregando. Isso para mim me chama muito a atenção, já vi isso e me assustou até. Falei, puxa, dá vontade de falar para a pessoa do lado, irmão, eu sei que é profético isso, mas tem um momento para isso, o pastor está pregando, né? Sabe, já aconteceu isso comigo, assim, falei, puxa, eu estou prestando atenção na pregação e alguém está falando em línguas do meu lado ali, sabe, assim, então existe um momento para tudo no culto também, né? E isso é aprendizado e discernimento mesmo, como o pastor falou, para no momento, né, intervir e falar, não, espera um pouquinho, irmão, daqui a pouco a gente vai ter esse momento em que você vai estar, né, profetizando aqui. Então tem um momento correto. E outra coisa que eu ia comentar, a gente já falou um tempinho atrás, mas eu vou só voltar ali ao texto do juízo, né? Porque quando você pega a origem da palavra, até eu passei ali nos textos, a origem da palavra, na questão do juízo, na etimologia da palavra, é do grego lá, que vem do juiz mesmo, daquele que vai julgar mesmo situações. Então, no momento em que você tem juízo sobre tal coisa, né? Você tem condições de comparar situações ruins e boas, certas e erradas, para que naquele momento você tome partido disso ou daquilo e comente de uma tal maneira que você vá apaziguar ou vai trazer edificação para quem está na frente. Então, assim, a necessidade de conhecimento, adquirir conhecimento para poder comparar o bom, o errado, o certo, o errado, o correto ou não. Então, como você vai julgar se você não sabe o que é correto? Isso. Se você não conhece a palavra, se você não ouve a palavra de Deus, ou se você não ouve a voz de Deus para poder julgar. Então, você pode estar fazendo um julgamento errado. O juiz, quando está lá na frente do tribunal, ele ouve todas as informações, ouve lá o réu, ouve o advogado de acusação,
ali da promotor e tal, ele ouve todos os pormenores, ele digere tudo aquilo e baseado no conhecimento jurídico dele, no conhecimento, aí sim ele dá o veredito. Se ele só ouvisse e não tivesse conhecimento, como ele iria julgar o certo e o errado? Baseado em quê? Então, quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, quanto mais a gente ouve a voz de Deus, quanto mais a gente se dedica a isso, mais condições a gente vai ter de ter esse juízo que Paulo fala, né? Então, não é um juízo assim de ser mais velho ou mais novo. Tem gente muito velha de idade, digo, de muita idade, e que não tem juízo. Não tem o menor juízo, só tem idade. E tem pessoas muito novas que já estão adquirindo esse juízo que Paulo fala, né? Então há de se pensar no como é que eu estou ali dentro, né, naquele momento, né? Pastor? Pode falar. Amém. Amém. Só uma observação, que o cuidado, porque é sobre o púlpito, né? Houve um caso que o pastor estava pregando e uma pessoa se levantou e começou a apontar o dedo para o pastor. Você imagine a confusão que deu na igreja. Aí alguém fala, não, mas apontando o dedo de coisa errada. Fala, pô, mas se o pastor fez isso mesmo, o que mais a irmã foi... Não, tudo bem, não vou julgar isso aí. O que a pessoa teria que fazer? Depois conversamos com a pessoa. Quando Deus vai mostrar assim, você vai e fala particular com a pessoa. Vai lá, fala, Deus está mandando esse recado aqui, particular, no ouvido da pessoa, depois do culto, fala com a pessoa. Entendeu? Porque senão o inimigo sabe como ele fazer uma confusão na igreja. Especialmente tinha muito assim, meu servo, minha serva, você que está em pecado, né? Daqui a pouquinho aí cada um olhava um para o outro e falava, mas quem será? Acho que é o Pedro, não, acho que é o Joaquim, não é a Maria, porque via Maria. Olha a confusão. Então, são duas coisas importantes, mesmo duas coisas. Aceitar tudo e outro não aceita nada do Espírito Santo, né? Do Espírito Santo nós aceitamos tudo que vem dele, mas às vezes entra o quê? A nossa carne. Como eu comentei uma vez, né? Para todos nós, né? Às vezes Deus fala através de você, mas Deus fala muito, 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 muito. A palavra dele fala, a palavra. Então, por isso que é importante a escola bíblica dominical, por isso que é importante você ler a palavra de Deus, porque você vai estar sabendo o que é. Não só ler, mas praticar. Amém. Amém. Então, e aqui, bom, mesmo que não dê para a gente... Marcelino? Oi? Estou esperando a fila. Desculpa, Rosi. Tá. Pode falar. É o seguinte, completando aí que o pastor Vanderlei estava falando, que foi falado também, o Vânia falou, um complemento. Por isso que nós temos que estar sensível à voz do Espírito, isso é importantíssimo, a gente tem que estar sensível à voz do Espírito. Outra coisa também, importantíssimo, o discernimento de Espírito. Você tem que ter discernimento de Espírito, porque muitas vezes, como a palavra fala também, Deus não é um Deus de confusão, como a pastora acabou de falar, e Deus não é Deus de confusão, então Deus não vai mandar uma palavra, a pessoa se levantar lá no momento do culto para falar que o pastor está em pecado, ou que alguém, sabe, porque isso causa confusão na igreja. Então, isso não é, você vê que isso não é de Deus, não foi Deus que direcionou para isso, sabe? Tem que falar alguma coisa, vai falar no reservado, mas não para causar uma confusão dentro da igreja, que muitas vezes vai ter pessoas que nem são crente, que está indo ali, um visitante, sei lá, e vai causar um escândalo. Então, a pessoa não volta mais naquela igreja. E, de repente, não quer saber de igreja mais nenhuma. É o 33 aí, Rosi, ó. Oi? É o 33 versículo, ó. Deus não é Deus de confusão, exatamente. Exatamente. E outra coisa também, gente, lembra lá em Atos, teve uma parte, que acho que foi em Efésios, se eu não me engano, que Paulo estava, e uma moça ficava atrás dele falando assim, olha que interessante, tudo parecia que era de Deus. Esses homens são homens de Deus, esses homens são homens de Deus, e ficou ali vários dias atrás dele, homens de Deus, são homens de Deus. E, de repente, Paulo foi lá e expulsou o demônio que estava na moça. Ela não estava falando uma coisa que era verdadeira, que era de Deus, que eles eram homens de Deus, estava falando uma coisa boa. Eles falaram, nossa, nós somos homens de Deus, olha, ela está falando. Não, e era um demônio que estava naquela moça. Então, por isso é importantíssimo esse discernimento de espírito. Eu gostaria muito de Deus, eu peço para Deus esse dom, porque eu acho que é muito importante dentro da igreja esse dom.
Você saber quando é de Deus e quando não é de Deus. Então, eu sei que tem dentro da nossa igreja, mas eu acho importantíssimo, né? Porque você tem que saber quando é de Deus e quando não é. E outro, Deus é educado. Ele nunca vai, o Espírito Santo, ele é educado, ele nunca vai falar uma coisa no momento que não é para falar. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Amém? Amém. Viu, Marcelino? Por isso que é importante, os dons, é importantíssimo discernir. É super importante na igreja, especialmente para a liderança, discernir o que é o que não é de Deus, né? É muito importante. Tá, e aí a gente vai continuar esse assunto no próximo domingo, porque ele é muito importante, tá? Como agora a gente só tem 5 minutos, eu já vou passar a palavra para o pastor fazer oração, mas é importante, a gente vai voltar a esse assunto, porque aqui ele vai, dos versículos 22 até o 25, Paulo vai dar uma noção muito clara, a gente vai conversar sobre isso, sobre o perigo de escandalizar o próximo, né? E a gente vai entender por quê. E ele vai deixar isso claro, a gente vai entender bem, e também a gente vai entender por que quando o dom da profecia é muito importante no convencimento do incrédulo, no convencimento do visitante, na hora de ganhar a outra vida. A gente vai entender isso, Paulo vai mostrar que a exposição da palavra de Deus, a ação do Espírito Santo vai agir sobre o outro, tá? Mas isso a gente vai reforçar no próximo domingo. Pastor? Amém, amém. Que Deus abençoe. E só quero dizer a todos, né, que no dia 3 de junho, num sábado, nós vamos ter um trabalho da família. Ninguém deve faltar, a família toda. Eu já faço até o apelo aqui, Marcelino, para você que vai estar nos assistindo, os irmãos, convide pessoas, convide família para vir na igreja, né, para que Deus possa fazer uma grande obra. E quem vai estar presente é o pastor Marcos Zenga, um homem cheio da graça de Deus. E hoje nós temos o culto, né? Que é uma bênção. Eu sei que muitos estão viajando, que é um feriado prolongado, né? E que Deus abençoe o retorno de quem está viajando. Pai amado, muito obrigado, meu Deus, pela escola bíblica dominical, pelo ensinamento que nós estamos tendo. Meu Deus, eu quero pedir em nome do Senhor Jesus. Dê, Pai amado, discernimento para toda a liderança da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco. Especialmente para o Edgar, para o Marcelino, que estão transmitindo a Tua palavra para as nossas vidas. Estão nos ensinando, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja revelando para eles aquilo que realmente o Senhor quer das nossas vidas. Obrigado por tudo, meu Deus, e abençoe o culto de hoje à noite, que seja uma grande bênção, em nome do Senhor Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus, venha sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Senhor, até a noite.